Você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Como Deus é bom, como Deus Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Obrigado. O som vai dar certo, em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, tivemos um dia maravilhoso. Hoje a minha mãe completa 83 anos de idade. Não, ela completou na sexta-feira, hoje ela fez, né, fizemos a festinha dela. E nós podemos estar ali felizes, né, vendo a promessa de Deus se cumprindo na vida dela, sobre a nossa família. E cada dia, né, quando eu olho para Deus e vejo o que nós éramos e o que Deus fez sobre a nossa vida, eu tenho muitos motivos para acordar todos os dias e louvar o nome dEle, porque Deus, Ele é maravilhoso, amém? Deus, Ele é maravilhoso, e assim que, como Ele é com a minha vida, eu tenho certeza que Ele é com a sua vida também, amém? Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta descansarmos no Senhor, basta nós nos posicionarmos, basta nos perseverarmos no Senhor, amém? Então tem coisas que cabem a nós, mas Deus Ele já liberou toda a provisão que nós precisamos, né, para se cumprir o propósito dEle nas nossas vidas, amém? Como o Michelo falou, né, nós estamos aqui ministrando, né, Deus deu no final do ano, como é que é mesmo? A palavra, né, o tema do ano, o tema do ano. E é a provisão do Senhor, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, como o Michelo falou, Deus abre os céus, Deus abre as comportas dos céus, né? E às vezes tem gente que fica ali esperando, né? Ah, Deus, então manda, né? Manda cair dinheiro do céu. A única coisa que caiu do céu não foi coisa boa, né? Quem caiu do céu foi Satanás. Então não é coisa boa. Então Deus abre as comportas dos céus, as janelas dos céus, né? E Ele derrama uma bênção tal, né? E essa bênção tal, nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e descobrirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Domingo passado, o pastor Saulo trouxe uma palavra tremenda, poderosa, né? E ele falou sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu não vou, como eu falei outro dia, eu não vou melhorar a ministração dele, porque a ministração dele foi ótima, né? Mas quando ele ministrava, Deus foi colocando no meu coração uma continuidade da palavra. Amém? Então, né, abra o seu coração, receba, né? Deus quer fazer coisas grandiosas. Basta eu e você crermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? E o título da minha ministração, então, é a provisão de Deus para a nossa visão. Amém? Glória a Deus. O que é uma visão? O que é para você uma visão? Né? Ok. Né? 5 sentidos, olfato, paladar, tato. É isso aí. Deus nos fez com esses 5 sentidos, amém? A visão faz parte de uma delas. Mas esses 5 sentidos que Deus colocou sobre as nossas vidas é para nos dar tudo aquilo que nós precisamos, amém? Para vivermos aqui na terra. Mas o que Deus tem da nossa visão é uma visão ampla, uma visão espiritual. Pastor Pio, ele sempre diz assim para nós, que quando há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando há uma palavra, quando há um propósito de Deus sobre a nossa vida, Deus ele nos dá essa promessa, Ele libera ela sobre as nossas vidas, agora nós precisamos visualizar ela. A Bíblia diz que nós precisamos trazer à existência aquilo que não é como se já fosse. Ou seja, a gente precisa visualizar, a gente precisa trazer à nossa mente a visão daquilo que Deus nos prometeu. E quando Deus nos dá essa visão, quando nós conseguimos ter a visão da promessa de Deus sobre a nossa vida, aí nós precisamos caminhar segundo a visão que Deus nos deu. Às vezes,
A palavra de Deus dá uma palavra, né, de repente para uma pessoa e diz assim, ó, Deus quer fazer isso na sua vida. Aí a pessoa diz amém. Aí ela começa a pensar nas circunstâncias, ela começa a ver as dificuldades, ou seja, ela olha para a situação pela qual ela está vivendo e ela não consegue ver. Ela não consegue imaginar que Deus possa fazer aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. Então a pessoa se limita, ela não consegue ter a visão, ela não consegue caminhar na visão que Deus deu para ela. Muitas vezes ela consegue viver só no natural, ela consegue enxergar só no natural. Mas Deus quer que nossa visão espiritual esteja aberta. Que nós possamos materializar, visualizar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Se eu consigo visualizar, se eu consigo ter a visão daquilo que Deus quer para a minha vida, eu consigo caminhar segundo, em direção àquela visão que Deus deu para a minha vida. Amém? Você está entendendo? O pastor Saulo falou sobre o propósito. Propósito é quando você sabe e entende que nasceu para realizar algo. Um propósito específico. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Ninguém nasceu por acaso. Ninguém nasceu de, meu pai, minha mãe não planejou e nasci e agora, sei lá o que eu estou fazendo aqui nessa vida. Não. Pode o teu pai e a tua mãe não terem planejado, mas Deus planejou a tua vinda. Porque Ele tem um propósito sobre as nossas vidas. Amém? E visão? Visão é quando você consegue ver isto em sua mente. Ou seja, quando você consegue ter em sua mente o propósito que Deus tem para a sua vida. Ainda que, talvez até alcançar esse propósito, seja um processo que talvez ainda você não tem a certeza de como chegar até lá. Mas você precisa enxergar aquilo que tem lá. Que daí Deus vai abrindo o caminho. Deus vai te dando as ideias que você precisa. Deus vai mostrando o propósito. Deus vai revelando o caminho que você vai percorrer até alcançar aquilo que Ele prometeu. Amém? Visão é uma imagem de um futuro desejável e que produz paixão. Quando Deus te dá uma visão, precisa ser que nem aqueles discípulos de Maús que caminharam com Jesus. E quando Jesus lhe falava acerca das Escrituras, quando Jesus, foi além deles, foi adiante deles, eles disseram, não queimava isso dentro de nós quando Ele nos falava? Visão precisa queimar dentro de nós. Precisa arder dentro de nós, precisa produzir uma paixão dentro de nós. E sempre quando nós lembramos daquela visão, a gente precisa se alegrar, a gente precisa se motivar, porque nós vamos chegar a alcançar aquela visão. Amém? Está combinado, está tudo combinado, né? O Helder ali vai vendar os seus olhos. Pati, ajuda ele ali. Cássio, ajuda ele ali. Na realidade, a Tainá falou para mim, pastor, isso aqui serve para qualquer pessoa, só não para o Eldinho. Eu disse, ixi, vai ser bem para ele. Brincadeiras. Brincadeira. Ok. Pode desgrudar dele, Pati. Né? O Eldinho e a Pati, todos dois têm uma visão. Né? E a visão deles é alcançar o propósito de Deus, ter aquilo que Deus prometeu para a vida deles. Mas isso é uma caminhada. Né? E aquilo que Deus prometeu para a vida deles está aqui. Né? Então venham, né, para aquilo que Deus prometeu para a vida de vocês. Podem vir. Subir aqui em cima.
Pode tirar, Pati. Irmãos, quando a gente tem uma visão, a gente caminha com clareza. É lá que eu tenho que chegar, é lá que eu vou. Quando a gente não consegue visualizar, quando a gente não consegue ver, a gente tem dificuldade. A gente vai por um caminho, né? O Helder já mais ou menos conhece aqui o local, né? Já sabe que ele estava lá, né? Daí veio e tal, né? Para quem não conhece. Mas quando a pessoa não tem a visão, ela tropeça, ela esbarra, ela acha difícil, ela cai, ela precisa que pessoas conduzam ela demora muito mais para alcançar, talvez até alcance, mas, sabe, o caminho é difícil, o caminho é árduo, sei lá, o Helder, porque ele conhecia o caminho, mas de repente se a gente tivesse dado uma, né, como a gente faz aquele negócio gira ele vai ficar tonto, ele ia para lá, de repente ele ia bater na parede, ele ia, né, bater nas cadeiras, ou seja, ia ficar muito difícil. Talvez nós ficaríamos aqui muito tempo esperando até ele chegar um caminho pequeno, né, um caminho não tão longo, mas por ele não ter a visão, ele desiste, ele se cansa, ele se desanima, ele tropeça, ele cai, ele desiste. Mas quando nós temos a visão, é fácil de chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Amém? Aplauda Jesus na vida deles, obrigado. Às vezes a gente precisa ter algo assim, né, para a gente ter noção. Precisa ser desenhado, como se diz, né? Precisa ser desenhado para a gente entender melhor. E Deus, Ele tem uma visão. E a visão que Deus tem para nós precisa estar imprimida dentro do nosso coração. É de um futuro desejoso, é um futuro excelente. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele não são de mal, mas são de paz para nos dar esperança e um futuro. Então os planos que Deus tem, a visão que Deus tem de você é bom. Mas de repente por você estar com a sua visão fechada, com a sua visão tapada, né, com a sua visão distorcida, você acha difícil, você acha cansativo, né, você acaba desistindo daquilo que Deus tem para ti, sendo que Deus tem coisas maravilhosas para você e para mim. Amém? Deus tem coisas maravilhosas. Amém? São várias visões. Né? O Michelo falou uma aqui, né, em relação, quantas vezes a gente, né, leu sobre isso, que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará uma bênção tal. E hoje foi aberto a nossa visão em relação a isso. De repente estava meio fechado, de repente a gente não estava compreendendo essa visão. De repente a gente estava com os nossos olhos fechados e esperando Deus, então manda, né, cai dos céus. Sendo que não é esse o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu coloquei 2 tipos de visões aqui para nós falarmos nessa noite. O primeiro é assim, a visão como uma promessa. Eu quero que você abra comigo a Bíblia em Gênesis 12, do 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Essa é a promessa de Deus sobre Abraão. E em Cristo Jesus nós somos herdeiros da promessa que estava sobre Abraão. Então aqui diz, você será uma bênção. Hoje nós já somos uma bênção. Amém? Hoje essa promessa já se cumpriu na nossa vida. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão
abençoados. Amém? Essa é a promessa de Deus sobre Abraão, e essa promessa nos alcançou. Hoje em Cristo Jesus nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Mas no começo Deus diz, sai da tua terra, eu vou te mostrar uma terra nova. Ou seja, Deus deu uma visão para ele. E assim, ele deu uma visão, ele disse, sai da tua terra. E eu lhe mostrarei. Ele não mostrou de imediato. Ele esperou uma atitude de Abraão. Ele disse, ei Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai do meio do teu pai. Da tua família. E vem, eu vou te mostrar uma terra que eu tenho como promessa para a sua vida. Abraão não ficou esperando, será que é? Fazendo prova com Deus. Será que é? Será que é Deus mesmo que está falando isso para mim? Irmãos, Satanás não vai dizer que ele vai te abençoar. Né? Então ele não duvidou. E quando Deus deu a promessa para ele, então ele de pronto atendeu o chamado de Deus sobre a vida dele. Ele atendeu de pronto, amém? De pronto, ele atendeu o chamado. A promessa se cumpriu de pronto na vida dele? Não. Levou-se um tempo. E nesse processo, ele saiu, Deus mostrou a terra, Deus mostrou a ele a terra. E essa visão, como uma promessa sobre a vida dele, ele caminhou segundo aquela visão. Ele foi naquilo que Deus havia lhe dito. E de repente, nesse processo, ele alcançou a terra, ele começou a visualizar a terra, ele seguiu em direção à terra que Deus havia prometido a ele. Só que Deus disse, eu farei de você uma grande nação. Abraão não tinha filhos, mas Abraão creu. E só que começou a demorar um pouquinho esse negócio aí de ter filho na vida de Abraão. E daí ele começou a tratar o sobrinho dele como o herdeiro dele. Não, vai que Deus, né, então vai fazer. Mas Deus disse que a partir de Abraão. Então não era o sobrinho. E Deus começou então, né, aí começou um processo, passou 1 ano, 2 anos. Abraão continuou crendo na visão. Abraão continuou crendo nas promessas de Deus. Aí chegou um dia que ele estava assim, né, pelo passar dos anos, muitas coisas aconteceram, as promessas de Deus foram se cumprindo na vida dele. E Deus diz, Abraão, tu consegue contar os grãos de areia que existe aqui no mar? Não. Se você olhar para os céus, você consegue contar as estrelas dos céus? Não. Ele diz, assim será a tua descendência. Será tão numerosa que você não vai poder contá-la, você não vai conseguir contar ela. Mas Senhor, eu ainda não tenho filhos. Mas Deus tinha a promessa dele sobre a vida dele. Deus tinha a visão sobre a vida dele. A partir desse encontro com Deus, começou um novo propósito e uma nova visão para o destino de Abraão e de toda uma geração, pela qual hoje nós somos alcançados. Por isso que a palavra de Deus diz que não tem como contar. É como as estrelas dos céus, é como a areia do mar. Desde Abraão até hoje, nós somos esse povo abençoado da promessa que havia sobre Abraão, a partir da geração dele. Então, ou seja, a promessa de Deus se cumpriu e está se cumprindo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus coloca no coração e na mente de Abraão uma imagem de uma nova terra, ou seja, ele estava ali, né, foi ali juntamente com seus pais, cresceu ali já era para o pai dele ter ido para Canaã, mas o pai dele se estabeleceu na terra dos caldeus, se eu não me engano. E ele se estabeleceu ali, ele começou a prosperar ali, ele começou, né, a criar os seus filhos ali, ele começou a enriquecer ali. Só que ali não era a promessa de Deus, que Deus havia já dito para o pai dele. E o pai dele se estabeleceu ali. E depois, quando Deus vem a Abraão e diz, Abraão, sai daqui, aqui não é a tua herança, aqui não é a promessa que eu tenho, aqui não é a terra prometida, é mais adiante.
Então Abraão, né, saiu, né, levou consigo ali o que ele tinha, levou a sua esposa. Quando temos uma visão, caminhamos com segurança em direção a objetivos definidos e certeiros em nossa vida. A Pati veio com tranquilidade para cá. A Patrícia, né, Pati, vem para cá. De boa. Não tropeçou, não se cansou, não se desesperou, né, ninguém precisou dizer, não é por aqui, não é por ali, não. A Patrícia, a Pati veio certinha, né, por quê? Porque ela tinha visão. Porque ela conseguia ver claramente. Quando temos visão, caminhamos com segurança em direção a objetivos definidos e certeiros na nossa vida. Em Gênesis 12, 9 diz assim, depois Abraão partiu em direção ao Neguebe. Neguebe, né, eu estudei um pouquinho ali, Neguebe era a direção a Canaã. Ou seja, ele estava indo na direção que Deus havia lhe dado. Amém? Na palavra de Deus, eu não contei, tá? Eu peguei ali aquele amigo lá que o cara ficou bilionário, né? O Google. E ele diz que na palavra de Deus existem mais de 3.500 promessas para mim e para você. Mais de 3.500 promessas de Deus para a nossa vida. Amém, glória a Deus. Promessas maravilhosas. Abraão fez das promessas de Deus ao seu respeito uma visão de vida. Deus deu uma visão, e aquela visão que Deus deu para ele era a vida dele. Era a paixão dele. Era a motivação todos os dias dele, de acordar e de lembrar, e de visualizar aquilo que Deus havia prometido sobre a vida dele. Não tinha filhos ainda, mas nada disso impedia ele de crer naquilo que Deus havia dito para ele. Amém? Glória a Deus. Então essa era uma visão de promessa de Deus. Eu coloquei aqui, que eu vi uma frase que diz assim, a visão é como uma bússola da nossa vida. Se ela estiver defeituosa, toda a sua jornada será comprometida. É um navio em alto mar. Está lá um navio, ele precisa de uma bússola, ele precisa saber, ele precisa do norte, ele precisa da direção para chegar a uma terra firme. Ou para chegar aonde, né, o navio, né, está designado a chegar. Ele precisa daquela bússola. Imagina, eu nunca tive em alto mar, mas eu sei que chega num certo ponto do alto mar que tu não vê terra nenhuma, que tu só vê o mar, só consegue visualizar o mar. E imagina, se tu não tem a bússola, se tu não tem um aparelho que diz, olha, a terra é para lá, tu vai ficar desesperado. Você vai ver, meu Deus, cadê essa terra? Onde que eu vou alcançar essa terra? Cadê ela? Não estou vendo. Eu não consigo enxergar. Então, se na nossa vida, a nossa bússola estiver defeituosa, né, qualquer lugar está bom para nós. Ah, não, aqui está bom, mas aqui não é o teu lugar. Não, mas aqui está legal. Não, mas tu não alcançou a promessa que Deus tem para a tua vida. É muito maior, é muito melhor. Não, mas é que sabe como é que é, talvez, não sei, quem sabe. Não, mais de 3.500 promessas para a minha vida e para a sua vida. E é promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta. Amém? Segundo aqui, e eu tenho outra aqui que diz assim, ó, onde tem visão, tem provisão.
Onde tem visão, tem provisão. Ah, não, é que, não, Deus sonhou, Deus deu uma visão, mas essa visão, meu Deus, né? Precisa ter bilhões de dólares para se cumprir essa visão na minha vida. Então, é quase que impossível alcançar essa visão. Onde tem uma visão, tem a provisão de Deus para a sua vida. Deus te deu um propósito, Deus te deu uma visão, Ele vai prover aquilo que você precisa para alcançar essa visão. Mas a gente quer o contrário, né? Mas a gente quer o contrário. A gente quer, não, se Deus, né, se eu ganhar como é que é? Mega Sena? Se eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou poder ajudar. Aí sim eu vou poder fazer aquilo que Deus disse que era para mim fazer. Mas então Deus, primeiro eu preciso ganhar na Mega Sena. Só que a visão, não, como é que é? A visão vem antes da provisão. A visão vem antes da provisão. Ou seja, Deus te dá uma visão, você precisa crer que Deus, Ele vai prover aquilo que Ele disse para você. Aquilo que o Michelo falou, vai vir uma ideia. Vai vir um start, vai vir um clique na sua vida e agora eu sei. Agora eu vou fazer. Amém? Irmãos, Deus falou com Abraão. Amém? Aí você diz, então tá, se Deus falar para mim, ok, beleza. Irmãos, nem sempre Deus vai falar. Nem sempre Deus vai falar comigo e com você. Sim ou não? Me prova então. Deixa que eu provo para você. Tu não vale. Tu não vale porque eu já falei para ti. Vai lá. Segundo tópico, visão como uma necessidade. Neemias, do 1 ao 4. Neemias, deixa eu ver, eu marquei aqui, achei. Neemias, do 1 ao 4. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, o 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, eu vou dar continuidade aqui, tá? Eu só botei até o 4, mas eu vou dar continuidade aqui, que diz assim, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os meus pecados, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo.
Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os meus servos, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Irmãos, aqui Neemias, o grande líder, o reconstruidor da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, Deus não falou para ele ir lá reconstruir os muros. Neemias estava de boa, estava com a graça e o favor de Deus sobre a vida dele, bem sucedido, bem estabelecido. Ele era copeiro do rei, ou seja, antes do rei, se esbanjar com seus manjares, ele provava tudo antes. Então, Neemias estava ali de boa. Deus não falou nada para ele. Ele soube da desgraça que veio sobre Israel, por eles estarem desobedientes à aliança que eles tinham com Deus. E daí vem os irmãos, os israelitas, lá de Jerusalém, e ele comenta com eles: como é que tá a cidade de Jerusalém? Como é que está o povo que sobrou? Como é que estão os nossos irmãos que sobraram lá em Jerusalém? E aí eles começaram a relatar para ele: a cidade está totalmente destruída, as portas queimadas, os muros derrubados, e os poucos que sobraram estão ali passando vergonha, estão ali passando necessidade. E de repente, Neemias não viu a cidade derrubada. Neemias não viu a destruição de Jerusalém. Mas ele trouxe na sua mente uma visão. A cidade totalmente destruída. As portas queimadas a fogo. Aquilo que eles haviam relatado para ele, veio na sua mente como uma visão. Veio para ele, e ele começou a ter a visão, ele começou a ver aquela cidade, ver aquela desgraça. E ele se entristeceu, ele se comoveu. Aquilo entrou no seu coração. E aquilo trouxe dentro dele uma tristeza profunda. Aquilo caiu no seu coração e ele começou a visualizar aquela cena daquela cidade, daquele povo. Aquela humilhação, o povo em qual Deus havia dado uma promessa. Agora passando vergonha, passando vexame diante das outras nações. E Neemias então começou ali a chorar. Neemias ali começou a se lamentar por alguns dias. E ele orou ao Senhor. Irmãos, ele não culpou. Sabe o pecado daquele povo? Ele não culpou a Deus. Ele não tentou achar culpados pelaquela situação. Ele reconheceu e ele se colocou, ele disse: eu e o povo temos pecado contra o Senhor, temos desobedecido as tuas promessas, temos desobedecido a tua aliança. Nós quebramos a tua aliança, Senhor. Nós fomos desobedientes, mas Senhor, o Senhor havia dado uma promessa, eles são os teus filhos. E a tua palavra diz que se nós voltarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos e começarmos novamente a andarmos segundo as promessas, segundo a tua palavra, o Senhor nos traria de volta, o Senhor restauraria todas as coisas. Diferente do que aconteceu com Abraão, Neemias não ouviu a voz de Deus falando com ele.
Irmãos, tem situação que Deus vai falar, mas tem situações em que nós vamos nos colocar à disposição de Deus. E é isso que ele conta. Sabe, quando eu e o Saulo, quando nós estávamos lá em Blumenau, servindo a igreja, né, fazendo planos para o nosso futuro, né, e as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Estávamos servindo a Deus, estávamos tendo o nosso trabalho próspero, estávamos conquistando as bênçãos que Deus havia derramado sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus não falou para nós, ei, sai daqui, sai do meio da tua parentela. Né? Vocês sabem que eu morava numa rua, que eu tenho uma casa, onde é a minha mãe e os meus 7 irmãos. É a Vila Tribés, a gente apelidou aqui lá de Vila Tribés. Deus não falou, sai daqui do meio da tua família e vai para Balneário Camboriú, que eu tenho uma missão para vocês em Balneário Camboriú. Deus não nos falou isso. Mas de repente, veio aos nossos ouvidos, né? Ou veio a informação até nós, de que o pastor que cuidava aqui não está mais cuidando. De que ou alguém viria até aqui, ou as portas se fechariam. Deus não pedi prova para Deus. Nunca disse, Deus, mas é para nós ir, para nós irmos. Deus nunca falou, eu quero vocês lá, mas houve uma necessidade aqui. E o pastor Roberto disse, vocês podem ir até lá? Vocês podem suprir uma necessidade lá? E nós dissemos, sim. Até pela situação, né? Talvez vocês não conheçam toda a história, mas até pela situação, né? Pelo que nós tínhamos começado, tínhamos acompanhado, enfim. A gente achava, não, é melhor fechar. É melhor fechar. É para que a dívida não cresça, para que, né? É melhor fechar. Mas daí nós fomos, né? Consultar o pastor Pio. O que o Pio acha? É melhor fechar ou dar continuidade? Não, vocês vão lá, vão pagar as dívidas que tem e vão dar continuidade. E nós dizemos sim. Nós fomos. Não foi nada fácil, né? Sempre que tu começar uma coisa do zero, é outra história. Começar algo que já estava construído e meio que derrubado, é outra história. Mas daí nós dizemos sim. Houve uma necessidade e nós dizemos sim. Aí Deus foi fazendo, Deus foi provendo, Deus foi abençoando, Deus foi, né, nos experimentando, Deus foi nos tratando, Deus foi, trabalhando na nossa vida. E hoje nós temos essa igreja linda e maravilhosa. Amém? Então, às vezes não é Deus falar. Deus fala através da sua palavra. Há uma necessidade. Há um povo ali que precisa. Irmãos, e se eu e o Saulo tivéssemos dito não, e outra pessoa viria, e estava tudo certo. Mas Deus queria ver em nós, né, essa disposição de dizer, amém, Senhor, nós vamos. Eis-nos aqui, Senhor. Às vezes, acho que era o pastor Arno que sempre dizia assim, que quando a gente lê na Bíblia lá, que diz assim, a seara está branca, poucos são os ceifeiros. Senhor, envia os trabalhadores, né, para a seara. E ele sempre diz, não ore a Deus para que Deus envie. Ore a Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisa de trabalhador? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus, Ele concorda com a nossa oração. Aí Ele concorda com aquilo que a Bíblia diz que Deus dá tanto querer quanto realizar. Então, ou seja, Ele que colocou o querer dentro de nós. E também o realizar. Amém? Às vezes a gente fica, não, mas irmãos, há uma necessidade, se disponha. Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Senhor, eu não sei como fazer esse negócio ali. Mas, Senhor, conta comigo. E se nós dissermos, Senhor, conta comigo, o Senhor, Ele vai nos capacitar para aquilo que nós estamos dispostos a realizar. Amém?
Glória a Deus. Então, Hanani aqui disse o que estava acontecendo, né? Que Jerusalém estava naquela situação. E depois de Neemias passar um tempo chorando, se lamentando, ou seja, ele se compadeceu. Jesus, quando, né, vinha a pessoa enferma, a pessoa endemoniada, a pessoa cega, a pessoa coxa, a Bíblia diz que Jesus se compadecia deles, ou seja, Jesus havia dentro dele uma íntima compaixão com aquela situação. Neemias aqui então se compadeceu, ele teve dentro dele uma íntima compaixão com aquele lugar e com aquele povo. E ele começou a orar, e ele começou a pedir o favor do Senhor. Passado alguns dias, depois de ter orado e jejuado, começou a construir dentro da sua mente e do seu coração uma estratégia para mudar aquela situação. Ele começou a buscar de Deus ideias para reconstruir aquela cidade, para reconstruir aqueles muros caídos. Irmãos, às vezes eu e você passamos por uma situação de desastre, de destruição, em várias áreas da nossa vida. E a gente fica somente se lamentando, sendo que nós devemos pedir a Deus estratégias para mudar aquela situação na nossa vida. Não desista, peça a Deus ideias, peça a Deus estratégias, para que essa situação na sua vida mude, porque Ele vai concordar com você, Ele vai te prover de tudo aquilo que você precisa para restaurar, para reconstruir aquilo que está caído, aquilo que está quebrado na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A visão lhe dizia assim: para reconstruir lá eu vou precisar de madeiras. A visão lhe dizia: preciso de madeiras. Depois a visão lhe dizia: preciso de autorização para viajar. Ele era copeiro do rei, ele estava em outra cidade, outra nação. E ele começou: vou precisar de autorização do rei para eu ir até lá. Mas a visão dele, dentro dele começou a ter estratégias para mudar aquela situação. A visão dele disse que ele precisava de mão de obra. Ele pensou: eu sozinho não vou conseguir. Mas essa paixão que está dentro de mim para reconstruir, eu vou passar para outras pessoas e elas vão estar junto comigo nessa missão. Irmãos, o que eu e o Saulo fazemos hoje aqui, não é sozinho nós fazer com que essa igreja cresça, com que muitas vidas sejam ganhas para Cristo Jesus. Nós queremos colocar essa paixão dentro do coração de vocês, para que vocês, juntamente conosco, possamos alcançar o maior número de pessoas. Quando nós aqui pregamos, quando nós aqui transmitimos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, o meu desejo é novamente como aqueles discípulos de Emaús. Quando lhes falava, não ardia dentro do coração deles. O Espírito Santo nos capacite a fazer queimar dentro do coração de vocês essa paixão por esse propósito, por esse projeto que Deus colocou. Não que Deus nos chamou, mas que nós vimos essa necessidade e nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, conta conosco. Irmãos, o processo não é fácil, nem Deus falou que ia ser fácil. Mas quando tem uma visão, e nessa visão tem paixão, em 50 dias, eles reconstruíram esses muros. Irmãos, houve oposição, houve muita oposição, houve inveja, houve murmuração. Vocês estão loucos, vocês não vão conseguir. Quem vocês pensam que são? Vai haver oposição. Vão tentar te impedir.
Irmãos, mas quando existe essa visão dentro de você, e essa visão gerou paixão dentro de você, nada e ninguém vai te impedir. E em tempo recorde, você vai reconstruir aquilo que está caído na sua vida. E quando tem essa visão, essa paixão dentro de você, na segunda-feira, você vai acordar animado, feliz da vida. Porque é mais uma oportunidade dessa visão que Deus colocou dentro de você. É mais um passo adiante dessa visão. E não vai ter desânimo que vai te parar. Não vai ter pessoas que vão te parar. Sabe, não vai ter o mundo que vai te parar. Porque Deus te deu a visão e vai vir a provisão também. Amém? Então você pode acordar feliz na segunda-feira e ir trabalhar feliz da vida. Feliz da vida. Glória a Deus. Parte do segredo que tornou um grande líder foi o fato de possuir uma poderosa visão. Não foi Deus que falou com ele, mas ele viu uma grande necessidade. Não dele, mas de um povo. E isso ficou em seu coração como uma grande visão para a sua vida. E ele seguiu essa visão e fez dela a sua missão e o seu propósito de vida. Irmãos, ele não precisava. Ele estava de boa. Né? De repente ele já estava ali com o futuro dele garantido. Pessoalmente, para a vida pessoal dele, ele já estava bem. Mas ele não olhou para si. Ele olhou para todo um povo. Ele olhou para aquela necessidade. E aquilo dentro dele. Essa é a minha missão. Esse é o meu propósito. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que Deus me criou. Foi para isso que eu estou aqui. Irmão, quando a gente não tem visão, se morrer hoje está tudo bem, se morrer daqui está tudo bem. Eu estava ouvindo, deixa eu ver meu relógio novo aqui, estou no tempo ainda. Eu estava vendo, acho que foi até num jornal, a gente, né, nosso linguajar diz testemunho, mas é uma história de superação. E eu preparando, e né, a gente vai ruminando dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aquilo que Deus já tem colocado, e aquilo vai se transformando cada hora. E quando eu ouvi aquilo ali, eu só vi que era como é que eu falei? De superação. Testemunha a gente diz, mas era um conto lá de uma superação. E daí o Espírito Santo colocou dentro de nós. O nosso testemunho é a superação que o mundo quer ver de mim e de você. O mundo quer ver o nosso testemunho de superação. Onde nós estávamos, quem nós éramos. E o que nós somos hoje, e o que nós ainda vamos alcançar amanhã. Essa é a nossa superação. Esse é o nosso testemunho de vida para as pessoas. Amém? Nós podemos nos superar. Nós podemos, de um Zé Ninguém, ter o nosso nome conhecido, deixando marca na vida das pessoas, sendo usado por Deus para transformar relacionamentos, transformar situações. Amém? Eu e você podemos
possamos ser esse testemunho de superação. Irmãos, não espere Deus falar com você. Age em relação àquilo que você está ouvindo. Age em relação àquilo, sabe, que você está vendo. Mude aquela situação. É para isso que Deus te chamou. Esse é o propósito de Deus, sabe? Não fique quebrando a sua cabeça, tentando descobrir qual que é o meu propósito. Amém? Ele transformou um lugar de opróbrio, um lugar de destruição, num lugar de alegria e de júbilo. Aquelas poucas pessoas que estavam ali, envergonhadas, desamparadas, destruídas. Sabe, muitos vieram somente relatando a destruição. É fácil falar do caos, é fácil falar da destruição, é fácil falar da dificuldade. Sendo que talvez em você, Deus quer dar resposta, Deus quer dar visão, Deus quer dar ideia para mudar aquela situação. Não se conforme com aquilo que você tem hoje. Não se conforme com a vida mais ou menos que você tem hoje. Deus tem mais. Quem sabe você seja a mais adequada resposta de Deus para a solução dos problemas. Quando ele orou a Deus, ele se colocou no lugar daquele povo. Senhor, nós pecamos. Nós fomos desobedientes. Sabe quando aquele irmão está numa situação difícil, você diz, não, ele está nessa situação por causa do erro dele. Ok, até pode ser. Mas, irmãos, talvez Deus quer te usar para ser a resposta daquela pessoa que está passando por aquela necessidade. Talvez você seja a resposta de Deus para reconstruir aquilo que está caído e destruído na vida das pessoas. Romanos 8, 28, para terminar. Romanos 8, 28. Novamente eu vou seguir um pouquinho mais adiante, que diz assim: sabemos, irmãos, se você nunca leu, aí você podia dizer não sabia. Mas agora eu estou lendo, e aqui diz sabemos. Ok? Nós sabemos disso agora. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí, levanta a mão. Irmão, toda situação que você passa, que você vive, né? Saiba que Deus te ama e que Deus age. Amém? Diz assim, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, eu e você fomos chamados pelo propósito que Deus tem na nossa vida. Pois aqueles que de antemão conheceu, lembra que a Bíblia diz que no ventre da nossa mãe Deus já tinha planos sobre nós? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Deus já nos predestinou a sermos a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Esse é o destino que Deus deu para mim e para você. Deus deu, de sermos a imagem e semelhança. Jesus, ele é o primogênito. E nós somos os que vieram depois dele, filhos de Deus. E aos que predestinou também os chamou. Aos que os chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra
nós. Uhul! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, aquele Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ou seja, toda a nossa provisão vem dele. Tudo que nós precisamos, ele já derramou, já é nosso. Nós precisamos visualizar, nós precisamos perseverar, nós precisamos criar dentro de nós essa visão, e essa visão precisa gerar dentro de nós uma paixão. E essa paixão precisa transbordar e alcançar outras vidas. Amém? Deus nos fez imagem e semelhança dele. Aleluia! Você é parte do plano de Deus para os últimos tempos. Ele determinou que eu e você apresentemos a imagem de Cristo a este mundo. Ou seja, eu e você somos a imagem de Cristo nesse mundo. A Bíblia diz: assim como Ele é, nós somos neste mundo. Meu Deus! É difícil, porque a gente olha para nós, a gente olha para as nossas dificuldades, a gente olha para a nossa incapacidade. Quando Abraão estava dentro da tenda, ele não conseguia olhar para os céus e ver o tamanho dos céus, e ver o tamanho a quantidade das estrelas. E Deus disse: vem para fora, sai daquilo que te limita, sabe? Abre a tua visão, olha para cima e vê aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. No entanto, nossa confiança deve estar não na nossa capacidade, mas na capacidade de Deus de realizar aquilo que Ele já ordenou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou seja, Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Eu e o Saulo podíamos estar até hoje muito bem lá em Blumenau. Muito bem. Mas quando nós paramos de olhar para nós, o chuchuzinho e a chuchuzinha, e começarmos a ter uma visão maior, mais ampla. Já contei aqui uma vez que meu irmão estava lá em Angola, né? E nós aqui, eu sofrendo por ele não era convertido ainda. Hoje meus 7 irmãos são convertidos. E quando eu lembrava dele na situação pela qual ele foi para lá, eu disse: Senhor, não adianta só nós estarmos bem aqui. Eu tenho um irmão que está passando por uma necessidade. E Deus ouviu a minha oração, restaurou a vida dele, curou a vida dele, transformou a vida dele. E hoje, está servindo ao Senhor para a glória de Deus. Irmãos, não é só por nós. Tem uma geração, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para deixar marcas nessa geração, para deixar um testemunho de superação. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que está destruído na sua vida, eu não sei o que quebrou, o que destruiu na sua vida, mas eu sei que Deus coloca dentro de nós tanto querer quanto realizar. E Ele espera de mim e de você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Irmãos, quando a gente para de olhar para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, e conseguimos enxergar além, Deus restaura o além, e faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos na nossa vida. Amém? Vamos nos pôr de pé. Você recebe essa palavra? Amém? Irmãos, vai fazer 14 anos agora em agosto que nós viemos aqui para Balneário Camboriú.
não alcançamos ainda, talvez nem a metade daquilo que Deus, né, colocou em nós como um propósito nessa cidade. Mas a gente está no processo. E a gente vai alcançar. Não foi fácil. Não é fácil. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Deus, Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Amém? Então, assim, precisamos perseverar. Precisamos acordar dispostos todos os dias, mesmo que muitas vezes eram dias ruins. A gente precisou levantar da cama. A gente precisou se pôr de pé. E a gente precisou continuar. Se Deus, né, se você deseja que Deus faça algo na sua vida, Ele quer fazer, mas Ele quer ver a disposição no teu coração. Ele quer ver você, né, lutar para que aquilo aconteça, perseverar para que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Como o Pichello falou, não vai esperar cair dinheiro do céu. Até porque lá no céu não tem dinheiro. Lá as ruas são de ouro e de prata, mas não tem dinheiro lá. Lá não se negocia. O dinheiro é aqui na terra. Mas as ideias, as estratégias, as visões, essas sim vêm do Senhor. Queria que você saísse daqui nessa noite, apaixonado, desejoso, de ter esse testemunho de superação, de transbordar essa superação na vida das pessoas, de ser testemunho, de dizer para pessoas, ei, Deus pode fazer. Deus, Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer. Você precisa crer. E você precisa caminhar. Você precisa ter uma visão. E você precisa estar apaixonado por essa visão. E para essa visão estar sendo uma paixão dentro de nós, é como um casamento duradouro. Agora, dia 8, vai fazer 30 anos de casado, eu e o Saulo. Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos fazer com que essa paixão, a cada dia, sabe, ela se torne vivo dentro de nós. E não é de braço cruzado, não. É de estratégias. É de estratégias. É de ideias. Né? Mas Deus, quando a gente tem isso, Deus, Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos Te louvar, Te exaltar. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem planos de paz, planos de um futuro maravilhoso, planos de nos fazer prosperar. Pai, a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós fizermos prosperará, e isso é assim. Ainda que as pessoas tentam dizer ao contrário, ainda que pessoas tentam nos parar, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e essa palavra é a nossa visão de fé sobre as nossas vidas, Pai. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, realmente caia nos corações. E ali nesses corações seja um terreno preparado, seja um terreno fértil, onde essa semente que é a Tua palavra vai produzir a 100 por 1. Nenhuma semente, nenhuma palavra Sua vai se perder, mas antes ela vai se cumprir pelo propósito que o Senhor gerou no coração deles, Pai. Deus, aqueles que não têm visão, aqueles que de repente, Senhor, tem a sua visão deturpada, ou então tem a sua visão fechada, eu peço agora, Espírito Santo, abre a visão. Abre a visão, Senhor. Faz eles enxergarem com os olhos da fé, além da situação que eles estão vivendo hoje. Dá estratégias, Espírito Santo, a cada um deles, para a visão que o Senhor está dando a eles. Dá ideias,
das circunstâncias. Neemias, ele orou ao Senhor e depois ele estava diante de Deus, ele estava ali cumprindo aquilo que ele tinha como dever no palácio do rei. E de repente o rei olhou para ele e disse: por que você está assim tão triste? Eu nunca te vi assim triste. E daí Neemias orou ao Senhor, pedindo que o favor do rei viesse sobre a sua vida, para que o liberasse, para que ele fosse reconstruir os muros. E assim se cumpriu. O rei lhe concedeu essa graça. E ele foi. E foi um instrumento de Deus. E ele se tornou um grande líder para aquela geração. Até hoje, o nome dele é mencionado no nosso meio. Paizinho querido, que aqui o Senhor encontre muitos Neemias, Pai, que não se conformam, Senhor, com a situação que está diante deles, que não se conformam com a destruição que está diante deles, não por eles, mas pelos outros, Senhor. E nisso, Senhor, o Senhor dê a eles estratégias, esteja dando estratégias a cada um de nós, Pai, para que possamos fazer do Teu chamado, do Teu propósito, a nossa missão, nosso propósito de vida, de termos certeza que formos para isso que nós somos chamados. Espírito Santo, obrigado. Toca cada vida, toca cada coração. Que nós possamos sair do lugar que nos limita, sair de dentro da nossa tenda e olharmos para fora e contemplarmos a grandeza do Senhor e a grandeza do Seu chamado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Espírito Santo, fala com cada um. Ministra cada coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus e aplauda Jesus. Aleluia.